Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Flávio Bolsonaro quer suspender a reforma tributária para reduzir impostos e prepara plano de governo após queda nas pesquisas eleitorais. Alexandre de Moraes pede providências para seguir com a extradição de Carla Zambelli após trocar documentos com a justiça italiana. Donald Trump sobe o tom e diz que vai impedir o Irã de adquirir arma nuclear. Jornal alemão diz que exército chinês treinou soldados russos secretamente. Motociclista é preso por estupro após abusar de crianças e perseguir alunos na porta de escola. E veja também, Arsenal conquista a Premier League após 22 anos e os gols da Copa Libertadores e Sul-Americana. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, estuda suspender a aplicação da reforma tributária e revisar o atual texto para alguns setores específicos da economia brasileira. A proposta em análise quer reduzir os novos impostos em quase 10%. A proposta está em desenvolvimento pela equipe da pré-campanha de Flávio e via integrar o plano de governo com foco na redução da carga tributária. Segundo informações, o grupo deve revisar todos os pontos da reforma aprovada pelo Congresso Nacional no fim de 2023. A equipe do senador acredita que a atual reforma tributária deixa a alíquota em um patamar entre os mais altos do mundo e distorce o funcionamento do imposto quando comparado com o aplicado em outros países. No texto aprovado pelo Congresso, há um tratamento diferenciado a determinados setores da economia. Em alguns casos, os descontos chegam a 60% sobre o IVA. Para a pré-campanha de Flávio, se essas exceções e descontos forem eliminados, seria possível reduzir a alíquota padrão de 19% ou até menos. A ideia é que o projeto avance entre os parlamentares ainda no primeiro ano, caso seja eleito presidente do país. Flávio Bolsonaro viajou nesta quarta-feira para São Paulo e se reuniu com empresários e formadores de opinião. É esperado também que nos próximos dias o senador anuncie alguns projetos do plano de governo, como a diminuição da maioridade penal e medidas para a segurança pública. O representante comercial dos Estados Unidos realizou uma reunião virtual com o ministro do Desenvolvimento e Indústria do Brasil, Márcio Fernando Elias. Em uma rede social, a autoridade norte-americana comemorou o empenho do governo brasileiro para avançar nas questões comerciais e disse esperar novas conversas. Um ranking divulgado nesta quarta-feira aponta cidades brasileiras com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026. Pelo terceiro ano seguido, a cidade Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, lidera o ranking. O levantamento avalia os 5.570 municípios do país e mostra que as desigualdades regionais continuam profundas. 18 das 20 cidades mais bem colocadas ficam no sul e sudeste, enquanto 19 das 20 mais baixas colocações estão no norte e no nordeste. O Índice do Progresso Social do Brasil avalia a qualidade de vida em todos os municípios do país, a partir de 57 indicadores sociais e ambientais. Além da riqueza, o IPS também busca mostrar se a população consegue acessar direitos, serviços e condições básicas de vida. Pelo terceiro ano seguido, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, lidera o ranking. A cidade, que tem cerca de 4.800 habitantes, marcou 73,10 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. Em último lugar, aparece Uramutã, em Roraima, com 42,44 pontos. Mas o resultado não foi nada bom para as capitais. Curitiba lidera e aparece em quinto lugar no ranking geral. A cidade alcançou 71,29 pontos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Justiça e o Itamaraty tomem providências para seguir com a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. Moraes afirmou que as garantias exigidas pelos órgãos italianos foram formalizadas e encaminhadas a autoridades legais. A ex-parlamentar está presa na Itália desde o meio do ano passado. A fábrica de brinquedos Estrela anunciou hoje que entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa citou problemas financeiros e uma competição maior por conta do mundo digital.
Segundo o comunicado da empresa, o aumento do custo de capital, a restrição de crédito, além de impactos sobre a estrutura financeira, forçaram a necessidade de reestruturação do passivo da companhia. No fato relevante, a empresa ainda citou mudanças no comportamento de consumo, com maior competição de alternativas digitais. O Grupo Estrela é conhecido pela fabricação de jogos de tabuleiro populares no Brasil, como Banco Imobiliário e Detetive. Segundo a empresa, a continuidade das atividades empresariais, os empregos e a geração de valor para todos os stakeholders serão preservados. O presidente americano Donald Trump disse que vai impedir cordialmente o Irã de adquirir arma nuclear. O vice-presidente do país, DJ Vance, confirmou o avanço nas negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que terão que fazer uma viagem ao Irã para impedi-los de adquirir uma arma nuclear. Teremos que fazer uma pequena viagem a um lugar chamado Irã. Temos que impedi-los. Eles estão pensando em armas nucleares e não vamos permitir que eles consigam. Fizemos um trabalho extraordinário. Acho que terminaremos isso muito rapidamente. Eles não terão uma arma nuclear e, com sorte, conseguiremos fazer isso de uma forma muito cordial. Trump disse que esteve prestes a ordenar novos ataques contra o Irã e deu a Teherã 2 ou 3 dias para chegar a um acordo. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, também afirmou que as negociações com o Irã estavam progredindo satisfatoriamente. Mas enfatizou que os Estados Unidos estão prontos para retomar as operações militares contra Teherã caso nenhum acordo seja alcançado. Vance, que liderou uma delegação dos Estados Unidos ao Paquistão em abril para negociações que não resultaram em um acordo, disse que o Irã tinha que aceitar que não poderia ter armas nucleares. E as autoridades iranianas estão realizando treinamentos militares com a população. Recentemente, um membro do alto escalão afirmou que o país está pronto para uma eventual retomada da guerra com os Estados Unidos. Em uma praça de Teherã, um integrante da Guarda Revolucionária explica ao público como carregar e descarregar um fuzil Kalashnikov, também conhecido como AK-47. Durante quase meia hora, o militar apresenta diferentes tipos de munição e os procedimentos para montar e desmontar o fuzil de assalto, com a ajuda de painéis explicativos. Oficinas como esta foram instaladas por toda a capital iraniana há pouco mais de 2 semanas, com o objetivo de preparar os civis para uma eventual retomada da guerra com os Estados Unidos e Israel. Se Deus quiser, poderemos usar isso contra o inimigo, caso um dia eles tenham mais intenções, para que possamos enfrentá-los e defender nossa terra e nosso país. As hostilidades entre os países estão interrompidas desde um frágil cessar-fogo, que entrou em vigor em 8 de abril. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump anunciou que cancelou de última hora um novo ataque contra o Irã. Mas em seguida, afirmou que há muitas possibilidades de alcançar um acordo com a República Islâmica. O objetivo é integrar defensores da pátria, promover a cultura do martírio e vingar o sangue do líder de nossa nação, o falecido Ali Khamenei. Esses treinamentos militares são a mais recente demonstração dos atos públicos realizados quase diariamente, desde o início da guerra, entre manifestações patrióticas, cantos de guerra e palavras de ordem hostis que pedem vingança pelos mortos. União Europeia e Estados Unidos anunciaram hoje um acordo comercial após meses de negociação. Os membros da União Europeia chegaram nesta quarta-feira a um compromisso provisório para aplicar o acordo comercial firmado no ano passado com os Estados Unidos. O entendimento foi alcançado sob pressão do presidente americano Donald Trump e com a esperança de encerrar um capítulo turbulento nas relações transatlânticas. Em julho passado, o bloco chegou a um acordo com Washington para fixar as tarifas sobre a maioria dos produtos europeus em 15%, mas para a frustração do republicano, ainda não havia cumprido sua promessa de eliminar em troca suas tarifas sobre importações americanas. O bilionário definiu 4 de julho como prazo para a União Europeia, data em que se comemoram os 250 anos da independência dos Estados Unidos, para colocar plenamente em prática o pacto negociado em 2025. Trump chegou a ameaçar elevar de 15% para 25% as taxas sobre automóveis e caminhões europeus. Após muitas discussões, os eurodeputados aceitaram flexibilizar exigências e o texto final concede a Washington, até o fim do ano, para eliminar as sobretaxas superiores a 15% sobre componentes de aço, em vez de transformar isso em uma condição prévia.
Questões como as pretensões de Trump sobre a Groenlândia, a derrota judicial do republicano em matéria tarifária na Suprema Corte e críticas à guerra no Irã também travaram o entendimento em certos momentos. Mas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assegurou, apesar das tensões, que um acordo é um acordo e que a União Europeia respeitaria seus compromissos para preservar as relações com seu principal parceiro comercial. Em outra frente, os Estados Unidos vão trabalhar com a China através de um conselho comercial para reduzir as tarifas que afetam dezenas de bilhões de dólares em produtos das duas partes. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por Pequim, poucos dias após a visita de Trump ao gigante asiático. As duas maiores economias do mundo passaram boa parte do último ano envolvidas em uma guerra comercial intensa, até que os dois presidentes, Trump e Xi Jinping, estabeleceram uma trégua de 1 ano durante um encontro na Coreia do Sul em outubro. Xi Jinping e Vladimir Putin anunciaram acordos durante um encontro em Pequim. O presidente Xi Jinping exaltou os laços inabaláveis entre a China e a Rússia em conversas com Vladimir Putin nesta quarta-feira. Os líderes se reuniram para reforçar a aliança dias após a visita de Donald Trump a Pequim. Nos últimos anos, em meio a um cenário internacional volátil e complexo, a China e a Rússia têm se empenhado em desenvolver uma parceria estratégica abrangente de coordenação para uma nova era, com base no tratamento igualitário, no respeito mútuo, na boa-fé e na justiça, bem como em uma cooperação de benefício mútuo. Os laços entre os dois países se aprofundaram desde a invasão da Ucrânia por Moscou em 2022, à medida que a Rússia se tornou cada vez mais dependente da China, sua principal cliente de petróleo. Em contraste com a visita de Donald Trump na semana passada, que rendeu pouco em termos de anúncios concretos imediatos, Putin e Xi assinaram nesta quarta-feira uma série de acordos nas áreas de comércio, mídia e energia. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã tem dificultado o fluxo de petróleo e gás proveniente do Oriente Médio, criando uma oportunidade para Putin oferecer as fontes de energia russas como alternativa. Mas a China parece ter outras prioridades e quer ver o conflito no Oriente Médio encerrado o mais breve possível. Um jornal alemão publicou uma matéria afirmando que o exército chinês treinou secretamente centenas de soldados russos e que um grupo foi enviado à Ucrânia para lutar na guerra, segundo o jornal. Os soldados usaram sistemas não tripulados, como drones e simulações de combate. A publicação diz ainda que a Rússia treinou cerca de 600 soldados chineses no ano passado. Os países ainda não se manifestaram. O subsecretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que a Bolívia enfrenta uma tentativa de golpe de Estado. Manifestantes foram às ruas contra o aumento do custo de vida no país. A Bolívia enfrenta uma tentativa de golpe de Estado. Foi o que declarou o subsecretário de Estado americano Christopher Landau, diante dos protestos massivos que buscam a renúncia do presidente de centro-direita Rodrigo Paz. Isso é um golpe financiado por essas alianças entre política e crime organizado em toda a região da América Latina, afirmou Landau em uma intervenção no Conselho das Américas, um centro de análise que realiza sua assembleia anual em Washington. Landau disse que havia falado pouco antes com o presidente Rodrigo Paz. A Bolívia se tornou uma nova aliada do governo do presidente Donald Trump na América Latina com a chegada de Paz ao poder. Os Estados Unidos anunciaram em março um Escudo das Américas, uma aliança de segurança junto com 17 países da região, entre eles a Bolívia, para enfrentar o que considera a maior ameaça do hemisfério. Apenas 6 meses depois de assumir o poder, o presidente boliviano está sob forte pressão de camponeses, operários, mineiros e professores, que exigem medidas para enfrentar a pior crise econômica da Bolívia em 4 décadas. O governo acusa o ex-presidente socialista Evo Morales, foragido em um caso de suposto tráfico de uma menor, de estar por trás dos distúrbios. A seguir, a Operação Mira Grupo especializado em golpes de clonagem de cartões no Rio de Janeiro e a prisão de um homem que perseguia crianças na saída da escola.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje uma operação que apura crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O esquema movimentou quase 340 milhões de reais entre 2017 e 2022. Os agentes saíram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão. Segundo os investigadores, o esquema movimentou quase 340 milhões de reais por meio de clonagem de cartões. A investigação começou após a apreensão de R$1 milhão em espécie em uma agência bancária em um shopping na zona sudoeste do Rio. O grupo seria formado por ao menos 25 pessoas físicas e 5 empresas. Essas empresas de fachadas eram usadas para movimentação financeira e sucessivos saques foram feitos para ocultar a origem do recurso. Pelo menos 3 carros de luxo e R$250 mil em espécie foram apreendidos. Um homem foi preso em São João de Meriti por estupro de vulnerável. Segundo informações, ele perseguia alunas na porta de escola e invadiu a casa de uma passageira para abusar de crianças. Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Sérgio Luiz Júnior criou um perfil falso em uma plataforma de viagens com documentos do irmão e cadastrou uma moto alugada. Ele ia até a porta de escolas para perseguir as crianças. Segundo a delegada Vanessa Martins, 5 vítimas já foram identificadas em 3 registros de ocorrência feitos em um intervalo de 4 dias. O primeiro caso foi registrado na última quinta-feira. Segundo a polícia, Sérgio abordou 2 meninas, de 11 e 12 anos, na porta de uma escola e lhes mostrou partes íntimas. Em outro caso, ele aceitou uma corrida e buscou a mulher em casa. Na delegacia, ele diz que após deixar a passageira no destino, ele voltou ao imóvel porque percebeu que o portão não ficava trancado. Sérgio invadiu a casa e abusou sexualmente de 2 meninas, de 8 e 7 anos. Sérgio Luiz foi preso e vai responder por estupro de vulnerável, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. E no próximo bloco, o Google anuncia a transformação da barra de busca do navegador e os gols da Copa Libertadores e Sul-Americana. O Google apresentou um plano para transformar a barra de busca em um assistente de inteligência artificial capaz de fazer reservas em restaurantes, acompanhar notícias ou contatar um profissional. Isso tudo com apenas uma pergunta. O Google apresentou seu plano para transformar sua famosa barra de busca em um assistente de inteligência artificial capaz de fazer reservas em restaurantes, acompanhar notícias ou contatar um profissional com apenas uma pergunta. Depois de 3 anos de dificuldades para competir com o ChatGPT da OpenAI, o equivalente do Google, o Gemini, conta agora com 900 milhões de usuários mensais, o dobro do ano passado. E a função de busca por IA do Google, o AI Mode, já tem 1 bilhão de usuários mensais no mundo. Nesta terça, na conferência anual do Google, perto de sua sede em Mountain View, na Califórnia, o CEO Sundar Pichai apresentou a próxima fase da ferramenta, o Gemini Spark. Esse agente de IA pessoal estará disponível a partir da semana que vem para alguns assinantes nos Estados Unidos. I'm particularly excited for what we are bringing right into the Gemini app. Estou entusiasmado com o que estamos trazendo diretamente para o aplicativo Gemini. O Gemini Spark é o seu agente pessoal de IA que ajuda você a navegar pela sua vida digital, agindo em seu nome e sob sua direção. Helps you navigate your digital life, taking action on your behalf and under your direction. O motor de busca do Google também será atualizado nos Estados Unidos, com agentes de IA permanentemente ativos para alertar sobre notícias, reservar mesas em restaurantes ou entrar em contato com prestadores de serviços. A empresa também revelou um projeto de cesta de compras universal, concebido para reunir as compras do internauta em todas as suas plataformas, busca, Gemini, YouTube, Gmail, por meio de um sistema que detecta automaticamente as melhores ofertas. O lançamento também está previsto para este verão nos Estados Unidos. Essas funcionalidades fazem parte da onda da chamada IA agêntica, que tomou conta do Vale do Silício desde que o desenvolvedor austríaco Peter Steinberger lançou no fim de 2025 o OpenClaw, uma plataforma que permite à inteligência artificial reservar voos, gerenciar e-mails e criar aplicativos com um simples pedido. A OpenAI contratou Steinberger e os gigantes da tecnologia competem agora para oferecer essas funcionalidades ao público, apesar das preocupações quanto à segurança e aos crescentes custos de computação que elas acarretam.
O técnico da primeira equipe norte-coreana a visitar a Coreia do Sul em 8 anos afirmou que as jogadoras estão focadas somente no futebol. O confronto entre os times decide uma das vagas na final da Liga dos Campeões da Ásia. A primeira equipe norte-coreana a visitar a Coreia do Sul em 8 anos se prepara para a disputa da semifinal da Liga dos Campeões Asiática Feminina. O Naegoyang FC briga pela vaga na decisão do torneio continental nesta quarta-feira contra o Suwon FC. A partida despertou enorme interesse da torcida sul-coreana, com pouco mais de 7 mil ingressos esgotados em poucas horas. Apesar das tensões diplomáticas que envolvem o jogo, o treinador da equipe da Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira que suas atletas estão focadas unicamente na parte esportiva. Quanto à questão da torcida, para mim como treinador e para as nossas jogadoras não é algo com que devemos nos preocupar. Estamos aqui só para jogar futebol. O governo sul-coreano realizou um financiamento de $200 mil, cerca de R$1 milhão, para as pessoas irem ao estádio torcer por ambas as equipes. Mas as visitantes não vão ter torcedores próprios, pois o regime norte-coreano proibiu a viagem. O futebol feminino é uma das principais modalidades na Coreia do Norte, e a seleção do país ocupa atualmente a 11ª posição no ranking da FIFA, muito acima da equipe masculina ranqueada fora da lista das 100 melhores equipes. A partida ocorre em um momento em que o regime de Pyongyang ignora os apelos de Seul por diálogo. O clube inglês Arsenal conquistou o campeonato inglês após 22 anos. O som de um grito entalado na garganta há 22 anos. O Arsenal conquistou o título do campeonato inglês nesta terça-feira, encerrando um jejum que persistia desde 2004. Os Gunners se sagraram campeões após o empate do segundo colocado Manchester City em 1-1 com o Bournemouth, que colocou a equipe do norte de Londres 4 pontos à frente dos Citizens, faltando uma rodada para o fim. Depois de 3 vices nas últimas 3 temporadas, 2 deles para o City, o Arsenal volta a levantar um troféu após 3 anos, quando conquistou a Supercopa da Inglaterra em 2023. Após ditar o ritmo durante a maior parte da temporada, a equipe do norte de Londres deu a volta por cima após a derrota para o City no mês passado, emplacando 4 vitórias consecutivas no campeonato, sem sofrer nenhum gol. Agora, os Gunners podem focar exclusivamente na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, que será disputada em 30 de maio em Budapeste. Mas antes, os comandados de Mikel Arteta visitam o Crystal Palace para cumprir tabela no último jogo do campeonato nacional. O vice-presidente da Federação Iraniana de Futebol afirmou que a seleção do Irã vai estar presente na Copa do Mundo. A equipe está em Antalya, na Turquia, se preparando para o torneio. O Irã vai estar na Copa do Mundo. Foi o que afirmou nesta terça-feira o vice-presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mahdi Mohammadnabi, durante entrevista em Antalya, na Turquia. A seleção da República Islâmica se prepara para o Mundial na cidade turca antes de viajar para os Estados Unidos. A equipe espera disputar 2 amistosos no país, um deles contra a Gâmbia, previsto para 29 de maio. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui no centro de treinamento. Estamos plenamente cientes de todas as circunstâncias. Fomos uma das 3 primeiras seleções a se classificar para a Copa do Mundo. E por isso, todos os nossos planos já haviam sido aprovados pela Federação de Futebol. Estamos avançando conforme planejado e com certeza estaremos presentes na Copa do Mundo. A seleção iraniana vai aproveitar a estadia na Turquia para concluir os pedidos de visto necessários para entrar em solo americano. A delegação deve realizar uma viagem até a capital Ankara para a coleta de impressões digitais como parte do processo. Uma das normas impostas ao país anfitrião é que ele deve oferecer certas garantias de acordo com os estatutos da FIFA e os regulamentos dos jogos. Um dos compromissos é a concessão de vistos. Eles devem conceder vistos a todas as seleções que participam da Copa do Mundo. E a FIFA prometeu que o país anfitrião prestará a cooperação necessária à seleção iraniana.
O Team Melli, como a seleção é chamada, terá sua base de treinamento em Tucson, no Arizona, e vai enfrentar Nova Zelândia, Bélgica e Egito no grupo G da primeira fase da Copa. E os torcedores brasileiros estão divididos sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Enquanto alguns defendem a experiência e o talento, outros acreditam que é hora de renovar a equipe. A participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 dividiu torcedores. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou na segunda-feira a lista de 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo de 2026, com a convocação do atacante como a grande surpresa. Neymar Júnior Santos. Sem vestir a amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho, o atual camisa 10 do Santos vai para o seu 4º Mundial. Enquanto alguns defendem a experiência e o talento de um dos nomes mais influentes do futebol brasileiro, outros acreditam que é hora de renovar a equipe. Acho que ele deveria ser convocado realmente para a Copa do Mundo, entendeu? Porque é um jogador que tem altas modalidades, entendeu? Tanto em campo, tanto como pessoa. E eu acredito que ele vai ter um ótimo desenvolvimento na Copa, entendeu? Eu sei que teve uns jogos passados aí que ele não foi muito 100% bem, mas acredito eu em si que nessa Copa do Mundo aí ele vai chegar com tudo. Na verdade, assim, eu tenho muitos amigos estrangeiros, né, que ficam falando o tempo inteiro que Neymar tinha que estar na Copa, porque Neymar representa o Brasil, mas eu acho que infelizmente ele não está no momento, né, perfeito. Eu acho que é uma presença, né, um cara que ele pode fazer uma diferença, sem dúvida nenhuma, porque ele tem talento, mas ele precisa se dedicar um pouco mais, eu acho que crescer, né. Esta é a primeira vez que Ancelotti, que está há 1 ano no cargo, convoca Neymar, o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols em 128 jogos. A última partida disputada pelo atacante com a amarelinha foi em outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai em Montevidéu pelas eliminatórias sul-americanas. Moradores da região de Comila, em Bangladesh, foram às ruas com bandeiras do Brasil e para homenagear o jogador Neymar. Vídeos divulgados mostram o amor deles pelo craque brasileiro. Um torcedor local afirmou que a homenagem ao Neymar representa o amor deles pelo Brasil e que a festa mostra a empolgação com a Copa do Mundo. E o São Paulo entrou em campo pela Copa Sul-Americana, empatou e está praticamente na próxima fase do torneio. O Cruzeiro entrou em campo contra o Boca Juniors e depende somente de si para avançar às oitavas da Copa Libertadores. O São Paulo recebeu o Milionários no Morumbi pela Sul-Americana. Luciano abriu o placar aos 8 minutos. É fato que ele contou com uma ajuda do goleiro. Na parte final da partida, Jorge Hurtado chutou de longe e empatou. O tricolor paulista é líder do grupo e depende somente de si para avançar às oitavas. Quem também já está com o pé na próxima fase do torneio é o Cruzeiro. A Raposa entrou em campo pela Copa Libertadores para enfrentar o Boca Juniors. Aos 14 minutos de partida, Miguel Merentiel completou um cruzamento e fez a La Bombonera explodir. No início do segundo tempo, Fagner dominou dentro da área e bateu firme para empatar. Na última rodada, a Raposa vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. O Flamengo e o Palmeiras jogam hoje pela Copa Libertadores. O Verdão enfrenta o Cerro Porteño aqui em São Paulo e o Mengão recebe no Rio de Janeiro os argentinos do Estudiantes. As 2 partidas começam às 9h30. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.